Vamos discutir agora a classificação das inflamações. Nós já vimos as etapas do processo inflamatório, os fenômenos da inflamação, e agora nós vamos discutir a classificação das inflamações, que é algo que tem uma aplicação muito interessante na nossa clínica do dia a dia. Classicamente, as inflamações elas são categorizadas em inflamação aguda e inflamação crônica. Isso é uma divisão clássica, muito utilizada, seja na clínica, seja na anatomia patológica, e nós vamos discutir aqui a inflamação aguda e a inflamação crônica. Começando com a inflamação aguda. Inicialmente, é interessante que a gente discuta um conceito de inflamação aguda. O que seria uma inflamação aguda? O conceito mais simples, ele versa que a inflamação aguda é uma inflamação de curta duração, ou seja, uma inflamação que dura ali algumas horas, alguns dias. Mas esse é um conceito muito simples, muito simplista. Eu prefiro trabalhar com este conceito aqui, baseado nos fenômenos da inflamação, que nós já discutimos em momentos anteriores dessa aula. A inflamação aguda é uma inflamação na qual predominam fenômenos vasculares e exudativos. Esse é um conceito muito interessante. Então, se eu tenho uma inflamação e nessa inflamação predominam fenômenos vasculares e exudativos, eu falo que essa inflamação é aguda, ou seja, nesta inflamação, os fenômenos vasculares e exudativos eles predominam, eles estão exacerbados. Esse é um ótimo conceito de inflamação aguda. E essa inflamação tem algumas características. Como eu já disse antes, ela é de curta duração. Duração de algumas horas ou dias, né? Alguns meses em algumas situações, mas ela é de curta duração. Os sinais cardinais da inflamação são evidentes. Aqueles sinais cardinais, dor, rubor, tumor, calor, perda de função, eles são muito evidentes, até porque eles dependem muito dos fenômenos vasculares e exudativos, que são os fenômenos que predominam nessa inflamação. Essa é uma outra característica da inflamação aguda. Nela predominam os fenômenos vasculares e exudativos. Outra característica muito importante é o infiltrado inflamatório. O que é o infiltrado inflamatório? O infiltrado inflamatório é o leucócito que sai do vaso e vai em direção ao interstício. No caso da inflamação aguda, o infiltrado inflamatório ele é polimorfonuclear, constituído principalmente por neutrófilos. Então, relembrando, uma inflamação na qual predominam fenômenos vasculares e exudativos. E já que a gente está falando dessa inflamação aguda, é importante a gente lembrar algumas características aqui que vão ser bem interessantes quando a gente avalia essa inflamação, por exemplo, utilizando um microscópio. É claro que você não vai ver o vaso cortado nesse sentido, mas o que te chama a atenção inicialmente é o vaso dilatado repleto de hemácias, ou seja, uma hiperemia. É muito comum que você veja hiperemia. Além dessa hiperemia, é muito comum que você veja edema. Né? Esse edema está promovendo um espaçamento aí dessas fibras colágenas. E além disso, é muito interessante que você veja um infiltrado inflamatório, que é o leucócito que sai do vaso. No caso da aguda, é um infiltrado inflamatório polimorfonuclear. Nós temos no microscópio virtual uma lâmina muito interessante de inflamação aguda no apêndice, que é uma lâmina de apendicite aguda, que eu sugiro que vocês parem a aula um pouquinho agora e vejam essa lâmina no microscópio virtual, porque essa descrição é muito interessante. Bem, lembrando apenas que o neutrófilo, que é esse leucócito polimorfonuclear, quando a gente fala em polimorfonuclear significa que o núcleo é lobulado, o neutrófilo é a principal célula da inflamação aguda. E ele é uma célula que está muito vinculada a um processo de fagocitose. Ele é repleto de lisossomas, com uma série de enzimas lisossômicas, e o neutrófilo está muito afeito a esse processo de fagocitose.
A gente só deve relembrar, e eu mostrei isso em mediadores químicos, que muitas vezes quando um leucócito, principalmente um neutrófilo, vai realizar fagocitose, ele acaba deixando escapar enzimas lisossômicas ali por interstício. Isso pode causar grande lesão tecidual. Isso é muito interessante. Não apenas enzimas lisossômicas, como também radicais livres. Isso pode gerar lesão tecidual. Uma coisa interessante para a gente discutir é que a inflamação aguda ela pode ser classificada em alguns subtipos. E o subtipo mais importante é a inflamação aguda purulenta. A inflamação aguda purulenta é um tipo de inflamação aguda. É uma inflamação aguda que é rica em pus. Então, quando eu tenho uma inflamação aguda que é rica em pus, que gera a produção de pus, eu tenho o que nós chamamos de inflamação aguda purulenta. E o que é o pus? O pus nada mais é do que neutrófilo, piócito, que é um neutrófilo morto, e necrose por liquefação, necrose de liquefação, aquela necrose na qual o tecido se liquefaz. Então, quem faz essa necrose? O neutrófilo. O neutrófilo chega no local para combater o agente agressor, acaba liberando uma série de enzimas lisossômicas, radicais livres, e isso proporciona a liquefação do tecido, a formação de uma necrose por liquefação. Então, aquela inflamação que é rica em pus é chamada de inflamação aguda purulenta. E é muito importante que a gente se lembre. O pus tem necrose por liquefação, neutrófilo e piócito. Tá? É um tipo de inflamação. Dito isso, é importante também que a gente entenda o conceito de abscesso. Né? O conceito de abscesso é muito importante. A palavra abscesso pode ser escrita dessa forma ou sem esse S aqui também. Tá? Eu tenho duas formas de escrever. E o que é um abscesso? É uma inflamação aguda purulenta circunscrita. Quando essa inflamação aguda purulenta é circunscrita, eu tenho um abscesso. Vejam bem, nem toda inflamação aguda purulenta é um abscesso, porque ela pode estar difusa. Mas se ela está circunscrita, nós temos um abscesso. E vocês vão ver que no dia a dia da clínica e da cirurgia, uma das formas mais importantes e relevantes de tratamento de um abscesso é a drenagem dessa coleção purulenta. Então é muito importante que a gente entenda esse conceito. Se eu tenho uma inflamação aguda purulenta e ela é circunscrita, eu tenho um abscesso. Bem, vamos falar agora da inflamação crônica. Primeiro, um conceito. Um conceito mais simples, um conceito temporal de inflamação crônica, é daquela inflamação que vai durar um pouco mais, meses, anos, muitas vezes a vida toda. Isso pode ocorrer. Então, aquela inflamação de longa duração, né, ela geralmente é uma inflamação crônica. Só que esse conceito é muito superficial. Eu preciso de um conceito mais completo, mais complexo. E eu gosto muito desse conceito aqui, ó, utilizando os fenômenos da inflamação. Inflamação crônica é uma inflamação na qual predominam fenômenos alterativos e reparativos. Então, se na inflamação predominam fenômenos alterativos e reparativos, essa inflamação é uma inflamação crônica. Olha que interessante. Se predominam fenômenos vasculares e exudativos, a inflamação é aguda. Se predominam fenômenos alterativos e reparativos, a inflamação é crônica. Então a gente deve entender inflamação aguda e crônica não como duas entidades separadas, mas apenas fases de um mesmo processo. O seu paciente pode dormir com uma inflamação crônica e acordar com uma inflamação aguda, e vice-versa. Se predominam fenômenos alterativos e reparativos, a inflamação é crônica. Se predominam fenômenos vasculares e exudativos, a inflamação é aguda. Muitos alunos me perguntam, professor, toda inflamação crônica vem de uma aguda? Não necessariamente. Veja bem, eu entendo que na inflamação crônica predominam fenômenos alterativos e reparativos. É claro que para chegar aqui, você teve que ter antes fenômenos irritativos, vasculares e exudativos.
Se esses fenômenos vasculares exudativos foram exacerbados, você teve uma fase aguda. Mas se esses fenômenos vasculares exudativos foram discretos, você não teve uma fase aguda. E essa inflamação começou como crônica. Então, nem toda inflamação crônica tem que ter uma fase aguda antes. Características da inflamação crônica. Geralmente de longa duração. Os sinais cardinais da inflamação são pouco evidentes, ou seja, eu tenho pouca dor, tumor, rubor, calor e perda de função, porque esses sinais cardinais dependem muito dos fenômenos vasculares exudativos, que são típicos da inflamação aguda. E aqui na crônica, o que predominam são os fenômenos alterativos e reparativos. Outro ponto importante é que eu tenho um infiltrado inflamatório mononuclear, ou seja, o leucócito que sai do vaso, ele é caracterizado por um infiltrado inflamatório mononuclear. E o que é um infiltrado inflamatório mononuclear? Também chamado de linfoplasmo histiocitário. Eu posso utilizar o termo infiltrado inflamatório mononuclear ou infiltrado inflamatório linfoplasmo histiocitário. É um infiltrado inflamatório constituído principalmente por linfócitos, por plasmócitos e por macrófagos, que também são chamados muitas vezes de histiócitos. Daí o nome linfoplasmo histiocitário. Bem, importante a gente entender que o macrófago ele é a principal célula da inflamação crônica. Ele é o grande maestro da inflamação crônica. E isso explica muito bem por que na inflamação crônica predominam fenômenos alterativos e reparativos. Justamente pela ação do macrófago. Então, na inflamação crônica, eu tenho uma predominância de fenômenos alterativos e reparativos. Isso se deve muito pela ação do macrófago. Lembrando que o macrófago, para poder trabalhar na inflamação crônica, ele tem que primeiro estar ativado. E ele pode ser ativado pelo sistema imune, por uma célula T ativada, que produz citocinas como interferon gama, e ele pode também ser ativado pela presença, por exemplo, de endotoxina, LPS bacteriano, que é uma ativação não imune. Uma vez que o macrófago esteja ativado, olha que interessante, esse macrófago ativado, por exemplo, ele acaba realizando muita fagocitose e liberando, por exemplo, muitas enzimas do tecido. Isso acaba gerando o que a gente chama de fenômeno alterativo. Ao mesmo tempo, esse macrófago ativado, ele pode estimular a fibroplasia e a angiogênese. E se ele estimula a fibroplasia e a angiogênese, ele promove fenômenos reparativos. Muito interessante, né? É paradoxal. A mesma célula estimula a lesão tecidual, por exemplo, quando libera proteases, quando libera metabólitos tóxicos oxigênio, quando libera radicais livres. Essa mesma célula que promove a lesão tecidual também promove reparo, porque estimula a angiogênese, porque produz VEGF, e estimula a fibroplasia, porque produz FGF. Então, o macrófago é o grande maestro da inflamação crônica. Um ponto importante para a gente poder finalizar é que a gente compreenda que nós temos dois tipos de inflamação crônica. Nós temos uma inflamação crônica não granulomatosa e uma inflamação crônica granulomatosa. Ela pode ser classificada dessa forma. O que é uma inflamação crônica não granulomatosa? A inflamação crônica não granulomatosa é aquela inflamação crônica na qual o infiltrado inflamatório não está organizado. Se o infiltrado inflamatório não está organizado, nós chamamos essa inflamação de não granulomatosa. Se o infiltrado inflamatório fica organizado, formando estruturas chamadas granulomas, eu vou ter a inflamação crônica granulomatosa. Então, quando o infiltrado inflamatório se organiza e forma granulomas, eu passo a ter uma inflamação granulomatosa. Gente, a inflamação crônica mais comum é a não granulomatosa. Aquela lâmina que está no microscópio virtual de inflamação crônica, mostrando uma apendicite crônica, que eu gostaria que você até parasse um pouquinho para vê-la agora,
Aquela lâmina é uma lâmina de inflamação crônica não granulomatosa. Nela, o infiltrado inflamatório não está organizado. É a inflamação crônica mais comum. Já a inflamação crônica granulomatosa, ela é muito menos comum. E ela está associada apenas aí a algumas dezenas de doenças, poucas doenças. Então, quando a gente tem uma inflamação crônica granulomatosa, o patologista fica muito atento porque o leque de possibilidades diminui. É bem interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bem, primeiro mostrar uma inflamação crônica não granulomatosa. Eu tenho um infiltrado inflamatório. Esse infiltrado inflamatório ele é mononuclear, ou seja, ele tem linfócitos, ele tem plasmócitos e ele tem macrófagos. E esse infiltrado inflamatório não está organizado. Por isso eu chamo isso de inflamação crônica não granulomatosa. Agora, se o meu infiltrado inflamatório começa a se organizar, formando uma estrutura chamada de granuloma, que eu vou descrever com mais cuidado daqui a pouco, aí a inflamação já passa a ser granulomatosa. Lembrando que a inflamação granulomatosa ocorre em um número muito menor de doenças e de situações. Ela geralmente está associada ou a corpo estranho, por exemplo, pedaço de fio de sutura, pedaço de talco, pedaço de asfalto, algum corpo estranho, ou então ela está associada a algumas doenças infecciosas muito específicas, mas ao mesmo tempo muito importantes, como tuberculose, sífilis, paracoccidioidomicose, leishmaniose. Então, é bem interessante. Ou ela está associada a uma reação a corpo estranho, ou ela está associada a doenças infecciosas bem específicas, como grande exemplo aí a tuberculose, mas também outras tão importantes como a paracoccidioidomicose, a leishmaniose, a sífilis e outras doenças aí muito relevantes. Tá? E lembrando que na inflamação crônica granulomatosa, o infiltrado vai se organizar formando essa estrutura aqui chamada de granuloma. E o que que eu tenho? O que que eu tenho no granuloma? Quais são os constituintes do granuloma? O granuloma ele é constituído, por exemplo, por macrófagos. Os macrófagos são, são um dos constituintes do granuloma. Por exemplo, olha, eu vejo aqui ó, alguns macrófagos, tá? Eles são constituintes do granuloma. Outro constituinte do granuloma são as chamadas células epitelioides. Células epitelioides nada mais são do que macrófagos alongados e justapostos. Quando os macrófagos ficam um pouco mais alongados e justapostos, eles lembram um tecido epitelial. Eles não são um tecido epitelial, mas eles lembram um tecido epitelial. Daí o nome célula epitelioide. Posso ver, por exemplo, né, aqui, ó, olha aqui, ó, tem um macrófago alongado, justaposto, um do lado do outro, olha, tá vendo? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Isso lembra, de certa forma, um epitélio, mas não é. Daí o nome célula epitelioide. Um outro componente do granuloma são as chamadas células gigantes multinucleadas. Essas células são gigantes porque são grandes, são multinucleadas porque tem mais de um núcleo, e elas foram formadas pela fusão dos macrófagos e ou das células epitelioides, que nada mais são do que macrófagos alongados. Então, quando os macrófagos e ou as células epitelioides se fundem, eles formam as chamadas células gigantes, como essa daqui, ó. Célula gigante. Olha aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Vocês vão ver que não necessariamente esses dois tipos ocorrem no mesmo granuloma. Mas esse aqui é um exemplo de célula gigante, esse aqui é um outro exemplo, célula gigante multinucleada. E interessante que a célula gigante multinucleada ela pode ser de dois tipos. Tipo Langhans ou tipo corpo estranho. Tá? Então ela pode ser tipo Langhans ou tipo corpo estranho. A célula gigante multinucleada tipo Langhans, ela tem os núcleos na periferia, como estou mostrando aqui, olha. Ela tem os núcleos na periferia. A célula gigante tipo corpo estranho,
ela tem os núcleos organizados não organizados, eles estão dispostos de forma desorganizada na célula, como aqui, por exemplo, ou aqui. Então, na célula gigante tipo Langhans, os núcleos estão na periferia. Na célula gigante tipo corpo estranho, os núcleos estão distribuídos de forma desorganizada. Normalmente, no mesmo granuloma, ou você vê célula gigante corpo estranho, como essa, ou você vê Langhans. Você não vê os dois tipos juntos, na maioria das situações. Tá? É interessante lembrar que célula gigante tipo Langhans está muito associada ao que a gente chama de granuloma imunogênico, que é um granuloma mais organizado e que está associado, por exemplo, a doenças infecciosas, como tuberculose, paracoccidioidomicose, sífilis, leishmaniose. Já a célula gigante multinucleada tipo corpo estranho, ela é encontrada mais nos chamados granulomas não imunogênicos ou granulomas tipo corpo estranho, que estão associados à presença de algum corpo estranho, como, por exemplo, um fio de sutura, um pedaço de gás. Outros constituintes dos granulomas são os linfócitos e os fibroblastos. Você pode encontrar linfócitos e você pode encontrar também fibroblastos, geralmente na periferia, como aqui, que muitas vezes produzem colágeno. O que a gente está observando aqui, gente, é que o granuloma, na verdade, está tentando circunscrever alguma coisa. Não é? Ele tenta circunscrever ou um micro-organismo ou um corpo estranho. Então o infiltrado se organiza formando esse granuloma. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Um caso muito interessante, até do nosso laboratório de patologia oral na PUC Minas. Um granuloma formado aqui, olha. Tá? Isso aqui é uma biópsia de mucosa oral. Eu estou vendo que aqui o infiltrado está desorganizado, olha. Mas aqui ele está se organizando, formando granulomas. E eu estou vendo aqui célula gigante multinucleada do tipo Langhans. Por quê? Porque os núcleos estão na periferia. Eu tenho aqui, tem outra célula gigante aqui. Né? Essa célula gigante é do tipo Langhans. Esse granuloma foi causado por um fungo chamado Paracoccidioides brasiliensis. Estou mostrando uma levedura dele aqui, outra levedura aqui, que causa uma doença chamada paracoccidioidomicose, ou blastomicose sul-americana, ou doença de Lutz, que é uma doença inicialmente pulmonar, tendo em vista que o paciente aspira o fungo, mas que pode ter disseminação para outros tecidos, como por exemplo a mucosa oral. Tá? Então eu tenho o granuloma formado aqui, ó. Bem interessante. Algumas células epitelioides aqui, não tão justapostas assim. Aqui está mais para macrófago. Aqui a célula gigante, outra célula gigante. Né? Aqui é mais célula epitelioide, tentando ficar um pouco mais justaposta, mas formando essa estrutura organizada. Tá? E aqui removido de uma publicação da literatura, onde se encontrou aí um corpo estranho no pescoço de um paciente. Isso simulava até uma lesão metastática. Mas, na verdade, o que foi encontrado foi isso aqui, olha. Desculpem. Mas, na verdade, o que foi encontrado foi isso aqui, ó. Gaze. Olha que interessante. Foi esquecido gaze no pescoço do paciente. Então, formou-se um granuloma do tipo corpo estranho. Tudo isso aqui é gaze. Isso aqui é uma célula gigante multinucleada do tipo corpo estranho. Olha como é que os núcleos não estão organizados na periferia, estão distribuídos em toda a célula. Uma outra célula gigante aqui do tipo corpo estranho. E aqui o granuloma tentando circunscrever essa gaze. Então, pessoal, muito importante que a gente entenda que nós temos dois tipos de inflamação crônica. A não granulomatosa, que é a mais comum, na qual o infiltrado não se organiza, e a granulomatosa, que é a menos comum, na qual o infiltrado se organiza, formando granulomas. E esses granulomas podem ser os imunogênicos, geralmente associados a doenças infecciosas, e são caracterizados pela presença de células gigantes do tipo Langhans, ou podem ser granulomas não imunogênicos, caracterizados por células gigantes tipo corpo estranho, que estão presentes em reações de corpo estranho.
Com isso, nós encerramos, então, o módulo de inflamação.